Doutor Valdemar, Sim. você tá, o senhor conseguiria, quando me chamar, é porque teve um dado que eu acho que é importante. Eu sou vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura. Boa noite. Essa é uma atividade, então, do Conselho Regional de Medicina, CREMEGO. Nós estamos no estúdio do Conselho de Medicina de Goiás. Agradecer, então, aqui um estúdio criado para comunicação com os médicos goianienses, goianos e brasileiros, fazendo, então, a educação continuada, que é uma atividade dessa casa. Agradecer os conselheiros do Conselho de Medicina, sua diretoria, seu presidente, professor Paulo Vence, e aqui o pessoal da Recursos Humanos, que estão conosco, Regis, Marco Aurélio, Bruno, que fazem acontecer. Nós estamos recebendo hoje aqui para falar conosco sobre o monumento que o CREMEGO vai instalar, agora no Dia do Médico, referente aos médicos que tombaram a Covid-19. E estamos recebendo para esse fim também falar um pouco de artes plásticas em Goiás. O professor Aguinaldo Coelho. O professor Aguinaldo Coelho já está conosco. Ele é artista plástico, pesquisador e professor adjunto 4 da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, ex-secretário de Cultura do Estado de Goiás, tem mestrado pelo ECA USP em 98, doutorado pela UFG e pós-doutorado pelo Instituto de Artes da UNB, 2018. Como pintor, realizou inúmeras exposições individuais e coletivas e obteve premiações. O professor Aguinaldo também é vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura. A nossa logística, nós vamos falar um pouquinho dessa nossa homenagem que faremos aos médicos, agora no Dia do Médico. O Dia do Médico ele ocorrerá no dia 18, que é no domingo. Nós realizaremos, então, essa atividade de homenagem no dia 15 às 20 horas. A seguir, nós passaremos a palavra ao professor Aguinaldo, para que ele possa fazer a sua apresentação, e ao final faremos alguns bate-papo em perguntas e respostas. O Conselho de Medicina, então, com essa pandemia que, de alguma forma, envolveu todo o mundo, especialmente países de maior concentração populacional, como o Brasil, é uma doença que tem letalidade, no geral, não muito alta, mas quando pega grupos de riscos, traz uma letalidade alta, né, preocupante, e tem um alto poder de infectividade. Nessa condição, portanto, nós já, em Goiás, perdemos, ligado a esse conselho, 19 médicos que tombaram a Covid-19. Então, nós teremos um monumento. Apresentar o monumento, Regis, por favor. Nós vamos fazer um monumento aqui que vamos inaugurar, onde esse monumento vai homenagear esses médicos que tombaram, né? É um memorial, portanto, feito em granito, em pedra de granito. Vai ficar aqui na porta de entrada da entrada do Conselho de Medicina, que é uma entrada para eventos. E nós temos, então, a lista por enquanto, desse momento, dos 19, a gente espera que essa lista não aumente, né? Portanto, uma ordem sequenciada, e instalará, portanto, dia 15 de outubro. No outro lado desse mesmo monumento, nós teremos a homenagem aos médicos da linha de frente, os médicos da linha de frente que têm atendido os pacientes portadores de Covid-19. Portanto, um aspecto heróico do atendimento a essas condições. E a terceira homenagem feita também ainda nesse monumento, é a homenagem aos médicos que sobreviveram, que tiveram a doença e sobreviveram. Portanto, tem homenagem àqueles que faleceram, portanto, tombaram essa guerra, aqueles que estão na linha de frente
fazendo a defesa da saúde, os médicos, portanto, guerreiros, que lutam dia e noite os plantões das UTIs de Covid, salvando vidas, portanto, merece toda a consideração dessa casa. E a terceira, uma homenagem ao médico que teve a doença e sobreviveu e continuou o seu trabalho na sua atividade profissional. Além disso, nós teremos, na mesma data, no dia 15, também às 20 horas, a homenagem às famílias daqueles 19 médicos que tombaram a Covid-19, né, que faleceram a Covid-19. Esse é o nosso monumento, que vai ser entregue a uma estatueta, que vai ser entregue à família, né, do médico que faleceu a Covid-19. Homenagem do Conselho de Medicina leva o nome da pessoa e a data, para que a família possa guardar isso em casa, com a homenagem desse conselho à família que sofreu a perda desse ente querido. Além disso, a família também receberá um documento desse conselho, portanto, em verde, né, que é a cor da medicina, a cor dessa casa, portanto, um documento referenciando aquele médico, o seu trabalho, que foi importante para o estado de Goiás, e essa referência também será entregue nesse dia da homenagem à família do médico que tombou ao coronavírus. Então, nesse aspecto, como isso gera uma conotação de arte, né, nós resolvemos então fazer uma live. Nós estamos fazendo essas lives desde março, nós estamos com praticamente 40 lives já expostas aqui no site do Conselho de Medicina. Toda essa live feita por qualquer plataforma, hoje pela plataforma Zoom, seguido de YouTube, que vai caminhar com o Facebook, depois fica arquivado no YouTube. Nós já estamos aí com praticamente 200 mil acessos a essas lives, e essa live aí com o professor Aguinaldo Coelho ficará, portanto, aqui no Conselho para sempre, trazendo, portanto, informações e conhecimento às pessoas que acessem com o objetivo de aprendizado, de conhecimento básico, conhecimento avançado em todo o evento da Covid. Professor Aguinaldo, um prazer tê-lo aqui conosco, né? É uma honra para essa casa recebê-lo, o senhor que tem uma função acadêmica importante, né? É um artista, e a medicina é a arte e a ciência de prevenir e curar. Então, ser médico também é ser um artista, né? Então, nessa conotação, dizer que eu, como professor da Universidade Federal de Goiás, que é a nossa universidade, que nós temos grande referência, eu tenho o prazer de ter sido aluno daquela universidade, hoje docente nos últimos 30 anos. Então, tê-lo aqui é uma honra pessoal e institucional, né? Então, passando a palavra ao professor Aguinaldo para que ele possa fazer as suas considerações referentes às artes plásticas em Goiás, os artistas plásticos, fica à vontade, né? E dizer como é que esses artistas têm convivido com essa pandemia e o coronavírus. Aguinaldo, à vontade, por favor. Muito obrigado, doutor Valdemar. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. É uma ocasião muito especial, uma homenagem muito bem pensada, bem colocada para os médicos que se sacrificaram, né, pela sociedade, né? Não arredaram o pé, estão no combate aí. Alguns, né, não sucumbiram, outros estão aí, mas é importante reconhecer, né? Muito legal, eu fiquei muito satisfeito, agradeço. Realmente, a medicina e a arte elas têm andado junto. Vamos falar um pouquinho de arte. Essa pandemia, ela não teve uma grande contaminação entre os artistas plásticos. A gente tem artistas que trabalham com arte de rua, que fazem bons trabalhos de arte de rua, grafite, etc. E temos os artistas de ateliê, os artistas que fazem quadros, fazem esculturas, fazem instalações, fazem modalidades contemporâneas de arte. E, pelo que eu tenho conhecimento, eu até dei uma pesquisada nisso, teve pouca incidência, poucos contraíram a Covid, ou pelo menos contraíram de uma forma mais importante. A gente não tem informação de artistas plásticos que tenham tido uma
deles, nós todos temos parentes, né, que tiveram uma situação muito grave, ou mesmo faleceram. Tem o próprio Ednei Antunes, que é um grande artista nosso, que Elisete era ex-companheira dele, é uma pessoa querida no meio. Ela faleceu 2, 3 meses atrás, e outros artistas, mas, de modo geral, os artistas não foram cometidos, não. Não sei, talvez porque a atividade artística é uma atividade um pouco isolada, né? O artista fica no seu ateliê pintando, e claro que existem ateliês coletivos, ateliês os artistas dividem espaço, mas é no máximo 3 pessoas e às vezes tem um revezamento de horários. Eu acho que isso pode diminuir um pouco eles não aglomeram, né? É uma atividade isolada, é uma atividade meio solitária, né? A arte é uma atividade meio solitária. Evidente que não são em todos os momentos, né? Ele tem na parte, no viés econômico, na instância econômica, ele tem um momento de produção, que é o artista fazendo o trabalho. O outro momento é a circulação dessa obra pelos meios que vão fazer a comercialização dela, e a comercialização e o consumo em si. A produção, a gente já viu aqui que é uma coisa meio isolada, meio solitária, mas a circulação e o consumo não, né? Nessa parte, o sistema de arte foi bem prejudicado, tanto nessa instância econômica quanto na instância cultural. Então, vamos ver. Essa arte, ela, em termos de circulação e consumo, ela acontece nas exposições, que tem as inaugurações, e essas inaugurações normalmente são concorridas. Tem bastante gente que vai. E a vernissagem de uma exposição artística, de um evento artístico, seja uma aglomeração mesmo. As feiras de arte ganharam muita importância hoje em dia. As feiras de arte são eventos que elas congregam várias galerias importantes e fazem shows, fazem uma programação cultural também acontecendo ao mesmo tempo, quando era presencial, né? Então, isso era muita gente, eles conseguiam atrair muitas pessoas, muitas galerias, e isso estimulava muito o comércio da arte, a venda da arte. Então, era uma atividade econômica importantíssima, as feiras de arte. Tem uma muito importante, a mais importante brasileira em São Paulo, que é a SP Arte, e a Arte Rio, que acontecia no Rio. Tem várias feiras menores que são importantes também. Em Goiás, a gente tem a Fargo. A Fargo aconteceu várias vezes, Feira de Arte de Goiás, e juntava as galerias, juntava todo o segmento dos galeristas, dos pintores, dos marchands, né? Que nem todo galerista, especialização de obras sem galeria. Então, entre a atividade cultural, com certeza também, quer dizer, as atividades estão paradas, a gente não estão paradas, presencialmente não estão acontecendo, né? A gente está dando aula remota, né? E as galerias não estão tendo exposição, né? Os museus também tiveram que parar. Qual foi a solução? Fazer a coisa remota, fazer pela internet. Então, essa parte cultural, a faculdade e os cursos de arte estão dando as aulas por internet, aulas remotas. A gente chama de síncronas e assíncronas, né? Síncronas quando é com a presença, uma conferência, né, com o professor, e assíncronas são as atividades. Os museus estão fazendo visitas virtuais. Quase todos os museus importantes do mundo, a gente tem como entrar pela internet e fazer uma visita. É a mesma coisa? Não. Ver uma obra pessoalmente é totalmente diferente de ver ela projetada. É diferente, mas é o que a gente pode fazer agora. É uma informação, tem importância cultural, mas a gente reza que essa pandemia passe para a gente poder ver presencialmente essas coisas, né? E a parte econômica, as exposições também estão acontecendo, as feiras estão acontecendo virtualmente, tá? Foi uma coisa que deu certo. E os leilões, já há bastante tempo, os leilões, eles acontecem presencialmente, mas eles são fortíssimos na internet. Os leilões, no mundo inteiro, tem 5 leilões no mundo que são acompanhados
conhecidos, que é a Christie's e a Sotheby's, né, que começam na Inglaterra, mas tem em Nova York, tem até no Brasil, tem em Rio, tem em São Paulo e outras capitais do mundo, e algumas outras que não são tão conhecidas, mas são importantíssimas no mundo, são casas de leilão. Eles todos fazem pela internet e os clientes estão no mundo inteiro. É interessante pensar que um leilão em Nova York, ele vai ter lances da Europa inteira, vai ter lances da Rússia, vai ter lances de vários países que que têm colecionadores de arte e compram através desses leilões virtuais. Então, a atividade dos leilões, quer dizer, numa faixa de renda maior, né, de quadros mais conhecidos, mais valorizados, ela conseguiu sobreviver a essa pandemia, porque ela já estava acontecendo. Eu falei, a Feira do Rio de São Paulo, elas já aconteceram esse ano pela internet, e parece que teve um bom resultado. Me parece que a Fargo aqui de Goiás vai tentar fazer também o modelo da internet. É possível, a pessoa vai visitar pelo computador e pode comprar, pode fazer os lances, vai ter um comércio, né, como e-commerce, né, que está acontecendo geralmente, né? E lá na FAV, a aula remota, os professores estão fazendo o maior esforço, os professores, alguns são artistas, eu queria até citar Eliane Chaud, Rubens Pilege, Anaí Jorge, são artistas importantes do nosso meio também, e são professores da UFG, Juliano Moraes, entre outros. Eu preparei algumas imagens que eu acho que seria interessante a gente ilustrar com obras de artistas goianos. O pessoal da sua técnica está com material, eu acho que eles vão colocar isso. Está aí, pintores goianos, pode passar. Vamos lá ver. O primeiro vai ser o Ciron Franco, que é o pintor, né, mais conhecido nosso. Olha o Ciron. Essa série tem a imagem do artista, pode passar, Regis. Aí, olha, um trabalho do Ciron, pode passar de novo. A gente vai passar rapidamente, são muitas imagens, tá? Vamos ao próximo. Olha, um trabalho mais recente do Ciron, tá vendo? Vamos ao próximo. A Mauri Menezes, que é um grande artista também, ele faz as cenas da cidade. Olha que interessante, outro trabalho, pode passar, olha, tá vendo? Uma cena de banca de revista. Antônio Poteiro, já falecido, que tem o Poteiro internacionalmente conhecido, tem trabalho de tudo que é lado, até no Japão. Olha os trabalhos do Poteiro, que interessante, a interpretação dele da realidade. O Roosevelt, que era um grande artista, falecido também. A figuração dele era muito interessante, pode passar, Regis. Mais um, isso, esse aí já é uma coisa quase distraída, com as coisas interessantes. Vamos lá, Regis, para o próximo. Kleber Gouveia, que foi professor da UFG também, um dos primeiros artistas a fazer um trabalho mais abstrato, super premiado também. Olha o trabalho do Kleber. Vamos ao próximo. A Selma Parreira, que também aposentou, era professora da UFG, uma grande artista. Olha que interessante, ele trabalha na década de 80. Ela participou de importantes exposições no Brasil. E esse é o mais recente, um trabalho mais abstraído. Vamos ver o próximo, Alexandre Liar, que é um artista bastante conhecido na cidade, tem trabalhos em galerias espalhadas, ele faz as cenas de Goiânia. Rodrigo Godard é um artista mais novo. Olha o Rodrigo. Já tem um trabalho que tem uma... O Rodrigo Godard fez uma exposição em Roma com um sucesso enorme. Ele está trabalhando com a galeria lá da Itália. Luiz Mauro, um grande artista também, olha só, esse trabalho dele, ele faz ateliês, aí já é uma cena de imaginação, tá? As características de cores mais sombrias. Pitágoras. Pitágoras é um grande artista nosso também. Olha os trabalhos do Pitágoras. Olha a Mulher Maravilha, que volta e meia tem um trabalho. E as cenas, né? Os personagens meio dramáticos dele. Marcelo Solar, um artista de Bienal de São Paulo, que está fazendo sucesso no Brasil inteiro. Os arquitetos adoram o trabalho do Marcelo Solar. Entra nas casas, com as melhores assinaturas de arquitetos, normalmente tem trabalho de Solar.
granadas, com a cabeça do Mickey. É um artista pop, né? E ele é o pioneiro do grafite em Goiás. Olha esse trabalho, uma balinha com a cara de um menor, né? Desaparecido, com a tarja nos olhos. É uma coisa muito triste. Fernando Costa Filho. Fernando Costa Filho foi o grande homenageado do Prêmio Jaburu. É a maior comenda que é concedida ao artista goiano todos os anos. Ele vai ganhar a medalha de artes plásticas dentro do Prêmio Jaburu. O Prêmio Jaburu vai para a escritora Leda Selma. Olha o trabalho do Fernando, que beleza. E Fernando vai ganhar a medalha das artes plásticas. Gleison Arcanjo é um artista novo da universidade, é professor também, é um desenhista exímio. Olha o trabalho do Gleison. É um trabalho mais abstrato, às vezes ele entra na figura. São trabalhos bem contemporâneos. Coloquei Beck, olha que trabalho bonito, está no muro. Isso aí, lá no Bacião, uma região, só um minutinho, Red. É uma região lá do setor sul que chama Bacião e tem os grafites que os artistas fazem na rua para as pessoas consumirem isso. Esse trabalho do Morbeck é do Bacião. Vamos ao próximo, que é do Matheus Dutra, que é um artista que não só trabalha, pode passar, não só trabalha em grafite, mas também tem outras modalidades. Esse é o Matheus Dutra. Vamos ver outro. Esse é do Ednei Antunes, é o pioneiro do grafite. Olha lá, da época do Césio que ele começou a fazer o pincel atum. Esse é chamado Bicicleta Sem Freio. É um grupo, são 3 artistas, e eles fizeram esse grafite lá no Centro Cultural Niemeyer, na época do show de música. Eles fizeram na própria. Aquele prédio é um prédio tombado, né, uma obra do Niemeyer, ela tem toda uma restrição de interferência. Mas o pessoal da cultura hip hop gostou bastante desse trabalho lá. Vamos lá, mais um. Desi também é um artista, Desi e Morbeck fizeram esse trabalho juntos, né? Os dois ao mesmo tempo, anterior também. Beleza, gente. Vimos aí alguns artistas de Goiás, claro que tem muito mais, eu não teria tempo para botar todos aqui, tem grandes artistas, tem os mais antigos, como Falone, que não apareceu, DJ Oliveira, que são grandes pioneiros, né, da arte de Goiás, tem Juca de Lima, tem uma série deles, Gomes de Souza, vamos estar aí trabalhando ainda. Então, professor, é uma ilustração que eu quis passar para vocês, um panorama. Eu acho que o senhor quer um tempinho para as pessoas fazerem alguma pergunta, algum diálogo, né? Eu não sei se está na hora boa. Já temos. Professor, aqui nós temos na classe médica uma entidade que chama Sobrames, a Sociedade Brasileira de... Começou com médicos escritores, mas hoje é médicos escritores e artistas. E tem médico que é pintor, tem médico que é escultor, tem médico que declama, que é escritor, que escreve livros, né? E em Goiás quero conhecer. Isso, você é convidado. Nós tivemos uma live aqui, depois se você tiver um tempinho, então entra aí entra depois na live do Cremego, tem uma live que é sobre Sobrames. A gente fez a posse da Sobrames Goiás, tem uns 2 semanas atrás, aqui nesse estúdio. E o pessoal veio, declamou, cantou, né? Então tem muitos cantores. E a gente tem um evento da classe médica só de artes também, uma vez ao ano. Que é feito lá no Cicobi, que é a cooperativa de crédito aí da classe médica, Cicobi Goiânia. Tem um auditório interessante lá. E aí está na hora de a gente aproximar mais os artistas verdadeiros, que são vocês, com esses artistas parciais que somos nós, né? Somos todos verdadeiros, todo mundo está fazendo a coisa que vem de dentro, né? Inspiração. Muito legal, parabéns. Tem pessoal que tem banda de música, um médico é guitarrista, o outro é cantor, né? O outro é baterista, e montam grupos e fazem uma arte aí, arte própria, né? Muito legal. Como é que funciona, professor? O Prêmio Jaburu, ele é uma premiação do Estado de Goiás?
seleção dos nomes, e quem dá o prêmio é o governador do estado. É a comenda mais importante, é a honraria mais importante do estado, e ela é distribuída um prêmio Jaburu pela história da carreira já é uma pessoa das artes que já tem uma estrada bem profícua nas artes, tem as medalhas, uma para cada área, são 6 medalhas, se não me engano, medalha para a área de arte, para a área de música, para a área de teatro, de literatura, e tem os diplomas também, que são uma maneira de homenagear as pessoas que se destacaram no ano, são diplomas de mérito cultural. E isso acontece, fora da pandemia, acontece uma cerimônia lá no Palácio das Esmeraldas, com o governador presente, e ele entrega esses prêmios. O Jaburu já fez 50 anos no ano passado, é uma coisa muito tradicional da cultura goiana já. Prêmio. Essa seleção é o Conselho Estadual de Cultura. Quem coordena é o Conselho Estadual de Educação. Cultura. De cultura, aliás. Do qual o senhor é o vice-presidente, é isso? O presidente é o jornalista Carlos William Leite. Isso. É o presidente do Conselho Estadual de Cultura. Eu sou o vice do Carlos William. Perfeito. O senhor foi secretário de Estado ou do município de Cultura? De Estado. Eu fui secretário de Estado da Cultura. E foi no governo No governo passado, né? No governo anterior. Perfeito. E eu fui secretário de Cultura, fui superintendente. Eu tive uma experiência na gestão cultural bastante intensa. Eu já fui diretor de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, que é um cargo que cuida das bibliotecas, escolas, durante alguns anos. Eu fui 8 anos diretor de Patrimônio Histórico e Artístico. Depois eu fui convidado para ser secretário de Cultura, depois superintendente de Cultura, mas sempre como professor da universidade. Teve momentos que eu dava aula e ainda por cima tinha essa gestão. E em outros momentos, o ministro da Educação me cedeu para o Estado. Por exemplo, na Secretaria de Cultura é impossível a pessoa ser secretária de Estado e professor ao mesmo tempo. Aí vai fazer uma das coisas vai ficar mal feita, tem que fazer uma só. Dedicar a um setor único. Tem outra pergunta, professor, com relação à arte de rua, que a população mais leiga tem conhecimento, é a arte do grafite, né? E que outro instrumental, equipamento se realiza arte de rua além do grafite? A cultura hip hop é uma arte de rua, então tem música, né? Tem o break, tem a dança, tem o passinho, tem manifestações que são arte de rua também. Nas artes visuais é o grafite, que ele aqui no Brasil a gente distingue em pichação e grafite. Pichação são aquelas interferências que não tem uma estética, assim, uma preocupação estética mais evidente, aquelas frases que a gente não consegue ler de modo geral, aquelas coisas que são marcação de território, que não tem uma preocupação estética mais evidente. E o grafite são essas obras que eu mostrei, são coisas artísticas feitas nos muros, nas paredes, são quadros murais, entendeu? São verdadeiras obras de arte feitas no muro, são efêmeras, elas vão acabar, o artista sabe que está fazendo aquilo que vai durar algum tempo, que não vai ser. Tem grafiteiros internacionais muito famosos que as obras, às vezes, são roubadas. As pessoas roubam as placas, os painéis que eles fizeram na rua. Tem um inglês chamado Banksy, que as obras dele são fortunas, são leiloadas por uma fortuna em dinheiro, e as pessoas roubam, levam para dentro de casa pedaços, ou às vezes o próprio grafite inteiro desse artista. Aqui em Goiás, eu acho que a gente não chegou nesse ponto ainda não. Perfeito. O nosso poteiro, que tem um reconhecimento internacional muito forte, tem uma arte bem goiana, né? Reproduzia assuntos bem goianos. Ele tem um quadro que tem muito a ver com obstetrícia, com a
especialidade do médico ligado às grávidas, era um quadro onde no interior de Goiás é sabido que a mulher em trabalho de parto, precisa das contrações. As contrações uterinas são o motor da evolução de um parto normal. Então, de regra geral, quando o trabalho de parto começava a se arrastar, ou começa a se arrastar, habitualmente a parteira pedia ao marido que fosse aos fundos do quintal e plantasse bananeira lá no fundo do quintal, né? Com as cabeças para baixo, com as pernas para cima. E tem um quadro do poteiro que é exatamente isso, né? Mulher dentro do quarto com a parteira, assistência ao parto, recebendo o bebê, e tem esse marido lá fora no quintal plantando bananeira, né? O marido de cabeça para baixo. Isso, marido de cabeça para baixo, lembrando de forma lendária que o feto nasce de cabeça para baixo, então o marido, ao ficar de cabeça para baixo, estaria de alguma forma para ajudar, né? Facilitando e favorecendo. Ele reproduziu muito dessas conotações da cultura popular, né, goiana. O poteiro, principalmente, né? O poteiro era uma pessoa muito simples, ele conviveu até com índios quando ele veio. Ele nasceu em Portugal, veio para o Brasil com 10 anos. Ele conviveu na Ilha do Bananal com índios, conviveu com essa população rural, e os quadros dele sempre têm esses atos, né? Esses costumes, né? Populares. Esse quadro que o senhor falou, eu lembro exatamente dele. Eu estranhei, perguntei, poteiro, não, o que esse cara está fazendo de cabeça para baixo aqui no meio da sala do parto? Aí ele falou, rapaz, é o parto está difícil. Aí o pai planta bananeira para ver se ele ajuda o menino a nascer. E ajuda, acaba nascendo, né? O pai sofre, mas acaba nascendo. Função de pai, né? E o senhor começou a sua apresentação pelo nosso Cirão Franco, e são nos jornais recentes aí, nas últimas 2 semanas, se não me engano, um comentário de que parece que o governador Ronaldo Caiado encomendou a ele também um monumento de homenagem àqueles que tombaram, aos profissionais de saúde, aqueles goianos que tombaram a Covid-19, né? Eu vi a matéria até no Rio, são a todos os profissionais, né? Não só os médicos, mas as enfermeiras, a todos os profissionais. O Cirão fez um. O Cirão é um artista que ele faz muitos trabalhos que tratam dessa questão da sociedade, né? As coisas que é quase um jornalista, né? Nesse sentido. Na época do César, ele fez aquela coleção do César, agora a gente já estava esperando que ele ia se manifestar. Essa foi uma encomenda do governador Ronaldo Caiado, que é médico também, né, colega de vocês. Isso. Muito preocupado com essa pandemia, está tentando conduzir como gestor político, mas como médico que ele é, e fez essa homenagem. E o Cirão fez. O Cirão é um artista muito especial. O Cirão, na década de 70, o Cirão ganhou, em poucos anos, de começo de 70 até 75, o Cirão ganhou o prêmio maior da Bienal de São Paulo, da Bienal Internacional de São Paulo. Ganhou a Bienal Nacional, um ano depois ele ganhou a Bienal Internacional, depois ele ganhou a mais importante de prêmios de arte, e o Cirão ganhou, quer dizer, ele foi ganhando um atrás do outro. Ele era muito novo, era um cara de 30 e poucos anos, 30 anos. Ganhou o Salão Global da Primavera, que foi um salão feito pela Rede Globo em Brasília, que os goianos foram assim, a sensação desse salão. Então, ele teve uma carreira, e é no mesmo ano que o Bernardo Ellis disputou uma vaga da Academia Brasileira de Letras com Juscelino Kubitschek, e ganhou. Então, Goiás, no mesmo ano, com a diferença de, sei lá, de pouquíssimo tempo, de poucos meses, talvez 1 ou 2 meses, Goiás ganhou o prêmio da Bienal Internacional de São Paulo e ganhou a vaga na Academia Brasileira de Letras.
Bernardo Helles era um escritor dos mais importantes de Goiás, sem dúvida, né? Sem dúvida. E, né, com a entrada na academia, virou um escritor nacional também, né? E o Ciron ganhou 3, 4 prêmios assim da maior importância, ganhou assim, no intervalo de pouquíssimo tempo. E isso teve uma repercussão fantástica para a carreira dele. E é um artista que ele tem um renome internacional, sem dúvida, sem dúvida. Todas as pessoas que vêm, eu sou, na realidade, eu nasci no Rio de Janeiro, família daqui, né? Eu sou caiado também, o coelho meu é daqui. E eu recebo muitos artistas do Rio e de São Paulo, e eles fazem questão de visitar o Ciron, que realmente é um divisor de águas da arte goiana. E eu gosto de botar a imagem da pessoa também, porque eu acho que é interessante você ver, né? Ver o ser humano por trás da obra, né? Então, eu nas minhas aulas eu sempre coloco a imagem dos artistas e seus trabalhos, que os alunos eles fixam, eles gostam de ver quem que é essa pessoa, como é que essa pessoa faz isso. E eu até coloquei aqui para vocês, todos os artistas que a gente mostrou, tinha uma imagem deles também. Ainda voltando ao nosso escritor Bernardo Helles, ele também remete muito à cultura do interior de Goiás, né? Tem uma fala dele, uma escrita onde ele dizia que pessoas que são mais mansas e mais tranquilas são como a jaguatirica, que anda na folha seca para pegar o pardal. Consegue andar na folha seca e não espantar o pardal. É coisa do interior de Goiás, né? É outro goiano representando a Sim. nossa esteira. Andar com muito cuidado para não fazer barulho, né? Para não O fazer barulho. Bernardo Helles é um escritor sensacional. E ele foi secretário de Cultura também. Teve assim, mas no final da vida dele, eu lembro que o Bernardo foi secretário de Cultura também. Mas o Bernardo era um escritor, era um intelectual. Essa gestão não foi das coisas mais importantes para ele. É claro que você conduzir a cultura de um Estado é uma coisa muito importante, mas não, o perfil dele era de um grande escritor. Professor, a gente percebe que as culturas do mundo são muito diferentes, a conotação de que alguns povos valorizam muito a sua cultura, e essa cultura elege por efeitos populares, elegem monumentos, favorecem museus, né? Favorecem seus artistas, remetem à produção e a população reconhece esse artista. É, e países avançados, como os Estados Unidos, por exemplo, você vai a Washington, é cheio de monumentos que referenciam alguma coisa, né, de coisas mais importantes da independência americana, passando pelas guerras, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a guerra da década de 50, a Guerra da Coreia, depois 60, a Guerra do Vietnã. Para cada item desses, ligados a eventos dramáticos como as guerras, ou menos dramáticos como a história do próprio povo, né, da condição da independência. Então, existe sempre um monumento referenciando aquilo, e habitualmente nas datas comemorativas as pessoas visitam aqueles monumentos, né, e fazem homenagem àquela data e aquele feito, né? Inclusive também na território americano a questão do Beatle que morreu assassinado na porta do próprio prédio, né? E Exato. acaba que Dakota, no edifício Dakota está lá, portanto, a do lado do homenagem, Central Park. e o pessoal frequenta e leva flores e leva velas, né? E ele nem era americano, né? Mas se tornou um Já símbolo, em inglês. símbolo mundial, né? Só E falou uma coisa interessante. Eu noto que os americanos, os europeus também, eles valorizam muito as coisas de memória, né? Aqui no Brasil não tanto. O pessoal brinca que aqui tem que matar um leão por dia, né? E lá todos esses eventos americanos eles homenageiam os personagens que ainda estão
ela é muito valorizada. O Whitney Museu é um museu maravilhoso só para arte americana. Isso falando, né, você falou em Nova York, estou pensando lá em Nova York. Evidente que Londres também tem, nas outras capitais. Mas a gente percebe como eles dão valor assim, ao patrimônio artístico deles, né? É um patrimônio que eles sabem que isso, que a ideia do patrimônio, ela beneficia a cidadania, porque o patrimônio dá a nossa identidade cultural. Essa identidade cultural fortalece a noção de cidadania nossa. A gente sente uma emoção de pertencimento, né, ao lugar, à cultura. Então, isso se dá pelo conhecimento do que foi feito, pelo nosso passado, pelas coisas importantes que aconteceram, pelos fatos históricos, pelos fatos artísticos e culturais também. E, dentro disso tudo, até a medicina entrando com as descobertas todas, tantos cientistas brasileiros maravilhosos que no passado contribuíram para acabar com doenças que acometiam o Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, doença de Chagas, aquelas pragas lá do Rio de Janeiro, e aqueles médicos todos, né, Oswaldo Cruz e companhia. Quer dizer, isso tudo é muito valorizado. Aqui, às vezes eu sinto pena de a geração mais nova, às vezes nem sabe quem são essas pessoas. E são pessoas importantíssimas e que, de repente, são valorizadas mais no exterior do que até aqui no próprio Brasil. Lógico que o pessoal da área, né, o pessoal da medicina, mas isso é um conteúdo importante para qualquer pessoa, né? Não só para o segmento. E realmente o pessoal de fora tem e valoriza a memória, assim. Paris, o Museu do Louvre, você tem coisas que são da história do povo francês, mas tem muito material que foi roubado de outros povos, né? Dos egípcios, na época dos reis, Tem. é, que tinham Os egípcios, imperadores, principalmente, né? roubaram muita coisa de outros povos e colocou no Museu do Louvre. E as pessoas, e a gente percebe quando visita esses museus fora do Brasil, que existem frequentemente uma educação no ensino fundamental, na infância, professores levando os seus alunos para frequentarem museus, né? E Perfeito. acaba que traz, sem dúvida, uma conotação de formação na moralidade dessa criança, e quando ele cresce, ele quer continuar frequentando museus. Então, essas referências, esses monumentos, essa homenagem, e até a questão dos nossos ídolos, né? Esses povos, por exemplo, os argentinos aqui do lado, né? Os chilenos, tem uma conotação também de homenagem. Cada praça tem homenageado, né? Tem, Referência, tem. e as pessoas são as crianças, o ensino fundamental, o adolescente acaba frequentando por força da própria formação da educação básica esses ambientes, Perfeito. e acaba fortalecendo a cultura, né? Você entende que São Paulo, a cidade de São Paulo tem um certo viés disso. Você percebe que eles usam muito nomes indígenas nos logradouros de São Paulo, em São Paulo eles usam muito os nomes indígenas nos logradouros, nas pontes, nas ruas. Isso é uma ideia, é uma valorização de memória assim, né, dos nossos índios, né, da nossa cultura indígena, né, que é formadora da nossa etnia, né? perfeito. São Paulo. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitos museus, né? Muitos museus no Rio de Tem. Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E você vai ao Rio de Janeiro e vai visitar os museus, eles muito pouco frequentados. Praticamente chega lá, você tem pouquíssima gente ou quase ninguém. É um custo de manutenção importante e um acervo importante com a história do Brasil, história dos imperadores, né? E História da arte. história da arte. Então, tudo isso Os museus do Rio
era um artista, um escultor maravilhoso, é um personagem da arte mundial. O Monet também, que era o pintor impressionista. Essa exposição do Monet, eu fui lá, eu estava no Rio, ela dava volta no museu enorme, né? Os museus lá todos, o MAN do Rio de Janeiro é um museu enorme, o Museu Nacional de Belas Artes é um museu enorme, um quarteirão, dava voltas no quarteirão para ver a exposição. O Centro Cultural do Brasil, de vez em quando eles levam um grande nome, mas a gente percebe que isso são as megas exposições, que eles trazem uma grande celebridade internacional. As exposições, de modo geral, a frequência não é uma frequência altíssima. Não dá para comparar com um show de música sertaneja, por exemplo. A população de um show de música sertaneja de todos os museus durante o ano de determinado lugar. Mas evidentemente, é uma coisa cultural, sem desvalorizar os sertanejos, né? Eles têm o valor deles, e tem um acesso, né, mais fácil à população, né? A música sertaneja ela tem uma identificação maior com a nossa população, às vezes, que os trabalhos de arte que são colocados nos museus, né? É uma coisa de educação, né? Perfeito. Mas o senhor pensa que o fato de nós brasileiros valorizarmos menos os nossos artistas, valorizarmos menos os nossos monumentos e termos poucos monumentos, valorizarmos menos os nossos ídolos, temos ídolos, né? Nossos ídolos são jogadores de futebol, praticamente, né? Então, adoro futebol, mas nós temos pessoas importantes da ciência, da tecnologia, né? Das artes, que poderiam ser ídolos. E não são, nem se remete a homenagem a eles, né? Nós temos um ídolo que é do futebol, que é o Rei Pelé, que é o atleta do século, o mundo referencia, é o brasileiro mais conhecido em todo o mundo, mas você não encontra nenhuma estátua do Pelé em território brasileiro. Você tem em território francês, tem em território suíço, né? Mas não tem, no território do brasileiro não tem. Então nem os ídolos a gente homenageia. Se eu acho que uma forma de reverter isso, talvez seja criar um modelo na educação fundamental das escolas para que imprimisse esse ensino básico que gerasse esse sentimento de interesse pela cultura, de interesse pela homenagem àquele que criou uma história, de interesse pelos nossos ídolos, interesse pelos nossos valores. A gente acaba percebendo que tudo isso fica pouco valorizado. E como a gente sabe que... Passa pela educação, com certeza. Pela educação fundamental, né? Isso é de pequeno mesmo, que vai se interessando, vai conhecendo. Você vê que o pessoal aqui no Brasil fica chateado, às vezes, porque não ganhou um título internacional, não ganhou determinada Copa do Mundo, tirou segundo numa Copa do Mundo, perdeu de 7-1 da Alemanha. Mas ninguém fica chateado aqui, porque não tem nenhum brasileiro que tenha ganho um prêmio Nobel. Exatamente. Exatamente. Está passando da hora de nós termos o nosso prêmio Nobel. Está passando da hora. Gente que merece tem, falta premiar. Então, nós precisamos, de alguma forma, fazer uma agenda para fazer uma política de Estado, também de governo, né, em todos os níveis, para imprimirmos isso na educação fundamental. Né? O formato de educação básica fundamental é que transforma, sem dúvida, o povo, porque é lá na formação da moralidade da criança até os seus 5 anos de idade, essas coisas precisam ser imprimidas na sua formação para que ele caminhe nessa linha de transformar isso em valores, onde a cultura, a homenagem, o monumento, o museu são valores da vida dele, dos quais ele não abre mão. Com certeza. Então nós temos essa missão, professor, de fazer essa agenda aí, e unirmos forças para que esse país seja mais valores em cima de valores do nosso povo. É isso, então, estamos juntos. Maravilha. Senhor Aguinaldo, nós estamos já partindo para o nosso final da nossa live. Então eu queria
primeiro, ao senhor pela receptividade, por o senhor estar conosco. Foi importante para nós, como médicos, como membros do Conselho de Medicina. Agradecer aqui ao Conselho de Medicina e toda a estrutura montada para esse fim de comunicação, ao seu presidente Paulo Vence. Eu queria voltar a palavra ao professor Aguinaldo para que ele faça as suas considerações finais, e assim nós encerramos a live, mais uma live dessa quarta-feira. E, portanto, professor Aguinaldo, fique à vontade. Eu agradeço, foi uma honra e foi uma coisa muito agradável. Eu fiquei até muito satisfeito de ver a fluência que o senhor tem nos assuntos culturais. Foi um bate-papo muito agradável mesmo, foi uma coisa bem pouco formal, e a gente tocou em temas que eu acho que são realmente temas que valem a pena ser refletidos. Eu sinto muito prazer em fazer isso com o médico. Obrigado. Maravilha, professor. Só aproveitar e convidar o pessoal que nos assiste, que no próximo domingo as nossas lives são feitas às quartas-feiras, 19 horas, como hoje, e aos domingos às 10h30 da manhã. E no próximo domingo nós teremos uma live referenciando o mês de outubro, que é o mês rosa, né? Ligado, portanto, à condição internacional do câncer de mama, que é um tema importante da saúde da mulher. Teremos, portanto, uma live aqui sobre esse tema, portanto, valorizando o mês de outubro, que é o mês rosa, né? Professor Aguinaldo, mais uma vez, muito obrigado, né? De forma pessoal, institucional, e até a próxima. Vamos nos encontrar para falarmos de cultura.